Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começamos com esse ponto de situação nos incêndios em Portugal continental. Vasco Maldonado Correia, já estão a obrigar estes incêndios a este corte? Não. A Autostrada do Norte está cortada nos 2 sentidos, entre Albergaria e a Mielhada, devido a um incêndio em Aveiro. A Rádio Observador, fonte oficial da Brisa, confirma tratar-se de uma medida de prevenção devido à aproximação das chamas. A Brisa adianta também que o corte aconteceu ao quilómetro 231 e que no sentido de Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a norte. Entretanto, também a circulação ferroviária na linha do norte está interrompida entre Oliveira do Bairro e OIM, devido ao mesmo incêndio. O fogo em Mamudeiro, na região de Aveiro, está a mobilizar a esta hora perto de 200 bombeiros e 4 meios aéreos. E a esta hora o combate às chamas está a mobilizar mais de 1.600 operacionais em todo o país e 26 meios aéreos. O incêndio que está a merecer mais atenção das autoridades está na Guarda, aproxima-se ainda da aldeia de Rochoso. No terreno continuam mais de 300 bombeiros, para além de 9 meios aéreos. Em Penafiel, na povoação de 2 igrejas, está também ativo um incêndio que mobiliza a esta hora 5 aeronaves, para além de 140 operacionais. Entretanto, está já em fase de resolução o incêndio em Bragança, perto da fronteira com Espanha. Ainda assim, no terreno continuam cerca de 150 bombeiros e 3 meios aéreos. Também o incêndio em Almeirim, no distrito de Santarém, já entrou em fase de resolução. Em França e em Espanha, a situação continua preocupante. O governo português, entretanto, confirma que não existem vítimas portuguesas nestes 2 países. É o que explica o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Emílio Sousa refere que a rede diplomática e consular ainda não recebeu qualquer pedido de ajuda e que o número de portugueses desalojados devido aos incêndios em França continua por conhecer. Não temos vítimas, não temos dados nenhum e nenhuma referência. O número de desalojados é muito difícil, só por estimativa, porque as autoridades francesas são muito competentes, têm espaços de excelência para receber as pessoas, mas naturalmente que à entrada não nos perguntam se eles são portugueses ou se são espanhóis ou se são de outra nacionalidade qualquer. Sabemos que há portugueses que estão realojados temporariamente até que as coisas melhorem. Cerca de 3.000 portugueses e luso-descendentes foram, de resto, transferidos para centros de acolhimento devido ao fogo que ameaça várias regiões perto da cidade de Bordeus. E assinalam-se 6 meses da chegada da tempestade Cristina ao território português. Vasco, o presidente da estrutura de missão para a reconstrução da região centro, fez esta tarde, aqui na Rádio Observador, um balanço positivo. Paulo Fernandes alerta, no entanto, para a demora na reconstrução das casas e infraestruturas por falta de mão de obra. Há muita falta de empresas, no sentido que é preciso mais empresas, porque neste momento financiadas habitações estão mais de 160 mil. Só que são 150 mil ou 160 mil intervenções de muita pequena intervenção, o que significa que nós precisamos de muito mais empresas, muito mais logística, ou seja, precisamos de muito diferente organização até do ponto de vista do que é que são esta tipologia de trabalhos, que é muito relevante na recuperação global e daquilo que é a oferta-procura na parte da construção civil, mas simultaneamente precisamos de muito mais mão de obra. Presidente da estrutura de missão, que revela ainda de que forma tem sido feita a fiscalização dos apoios. Fiscalizações sucessivas por amostragem relativamente aos valores recebidos naquilo que é o programa que está praticamente a terminar das casas até 10 mil euros, e também criámos uma entidade de supervisão de seguros, um modelo que está neste momento já a ser aplicado de partilha de informação sobre quem tem seguros e está a receber de seguros, e estamos também, obviamente, nessa partilha, iremos também fazer com o Banco de Fomento e com outras entidades que, obviamente, Sim, da administração que têm também linhas de apoio. Paulo Fernandes, presidente da estrutura de missão para a reconstrução da região centro, foi o convidado do explicador desta tarde. No aeroporto de Lisboa, a PSP teve este fim de semana, por suspeito de tráfico humano, uma mulher. Estava acompanhada por uma criança. A Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras assume que, nesta altura, ainda não é possível detectar todos os casos deste género em Portugal. É o que diz a subcomissária Beatriz Silva, da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. Confessa que o sistema em Portugal, nesta altura,
ainda não é 100% fidedigno. Nós não podemos dizer que são falhas, são diferentes técnicas de controle de fronteiras. Da mesma maneira que em Portugal também poderá passar alguém com documentos falsificados. O sistema não é 100% correto e nós não detectamos 100% das falsificações dos documentos. Por isso é que os controles de fronteira dos vários países vão se complementar também, porque sempre que um falha o outro consegue detectar. E aqui neste caso, termos detectado uma vítima de tráfico de seres humanos, para nós já é uma vitória. Uma vitória, o que diz a subcomissária Beatriz Silva, depois do fim de semana em que foi então detectado este caso de uma mulher que se fazia acompanhar de uma criança de 12 anos, não era mãe dessa menor, estava a ser levada para a França, vinda do Senegal, para casar com um homem e saldar assim uma dívida familiar. São 7h06. Vasco, que outras notícias destacas a esta hora? Ia começar com uma notícia conhecida há instantes. O Presidente da Assembleia da República indeferiu, por ausência de consenso, o requerimento da Iniciativa Liberal no sentido de convocar uma reunião da Comissão Permanente do Parlamento para ouvir o Ministro da Administração Interna, isto por causa de todas as polémicas em que se tem envolvido o Ministro Luís Neves. Ora, na quinta-feira, a Iniciativa Liberal tinha anunciado que iria pedir a presença do Ministro na Comissão Permanente da Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre as polémicas relacionadas com os mandatos à frente da Polícia Judiciária. Ora, esse pedido foi hoje rejeitado por José Pedro Aguiar Branco. O Presidente da Câmara de Leiria revela que os gastos do município nos trabalhos de recuperação, depois da passagem da Depressão Cristina, já ascendem os 38 milhões de euros. Na reunião do Executivo Municipal, Gonçalo Lopes explica que o valor inclui contratos, fornecimentos contínuos e também procedimentos que ainda estão por lançar. Explica por isso que os 38 milhões não incluem toda a despesa já executada, mas sim a dimensão financeira conhecida da resposta e da recuperação que o município ainda tem pela frente. Donald Trump garante que os Estados Unidos têm muitas munições para a guerra no Irão, apesar de vários meios de comunicação social norte-americanos terem avançado que o país começou a ter falta de armazenamento avançado e de interceptores Patriot a bordo do Air Force One. Citado pela CNN, o Presidente dos Estados Unidos diz que o país está numa situação ótima. Donald Trump acusa a administração Biden, ou seja, a administração que lhe antecedeu, de enviar o armamento mais avançado para a Ucrânia. Diz que as empresas de defesa norte-americanas estão a acelerar a produção dos interceptores Patriot. Miguel, já se sabe o melhor golo do Mundial? Tu que estiveste por lá durante muitos dias, viste muitos golos. Eu não te vou perguntar se sabes qual é, porque acredito que sabes qual é. Ainda não vi, acredito que me estejas a trazer uma novidade, ainda não vi, sei que há muitos candidatos e eu tenho... Tens algum preferido? Tenho, creio que foi esse que ganhou e infelizmente não o consegui ver ao vivo. Infelizmente, falamos, claro, do golo do cabo-verdiano, ex-jogador do Benfica, exatamente, que agora já está na Turquia, no Trabzonspor, um golo de um ambidestro que joga pela esquerda. É claro, Sidney Lopes Cabral, o golo que marcou a Argentina, que fez Cabo Verde sonhar com a vitória sobre os campeões do mundo, que acabou por não acontecer, foi marcado no prolongamento, mas esse golo de Lopes Cabral, em que puxa para o pé mais fraco, poderás lembrar-te, curva a bola por cima de Emiliano Martínez, foi então eleito pela FIFA, foi anunciado há pouco o melhor golo do Mundial de 2026. Estavas a dizer que te parecia justo. Sim, parece-me justo, e há aqui essa parte curiosa, porque antes do Mundial, numa entrevista, Sidney Lopes Cabral disse que o sonho dele era marcar um golo no Mundial. Marcou um e foi o melhor. Perfeito. Vasco Maldonado Correia com as notícias das 7 da tarde. E esta semana, e aliás, ao longo das próximas semanas, na Rádio Observador, vamos retransmitir o podcast Plus Sargento na Cela 7. É um podcast que conta a história do piloto de guerra António Lobato, um militar português que se despenhou na Guiné em 1963 e que foi feito prisioneiro. Durante as próximas semanas, às segundas-feiras, recuperamos este podcast Plus do Observador. Já daqui a pouco vamos escutar o primeiro episódio.